Você já parou para pensar como tudo, absolutamente tudo, começou? Não tô falando de uma explosão cósmica qualquer, mas da história mais épica já contada. A história da nossa origem. E se eu te dissesse que essa história, escrita há milênios, tem tudo a ver com a sua vida hoje? Vamos voltar para o início de tudo. Imagine um vazio total, um silêncio absoluto. Não havia luz, não havia tempo, não havia nada. E então, uma voz ecoa na escuridão. Haja luz, e a luz se fez. Esse foi o primeiro ato de uma criação espetacular. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não usou um manual de instruções ou um projeto complicado. Ele simplesmente falou, e o universo obedeceu. Dia após dia, a obra-prima foi tomando forma. Deus separou as águas da terra seca. Encheu os mares com vida e o céu com estrelas, cada uma com seu próprio brilho. Ele fez as plantas brotarem, cada semente com o poder de gerar mais vida. É como um artista pintando em uma tela infinita, cada pincelada adicionando mais cor, mais textura, mais beleza ao mundo. Ele olhou para tudo o que fez e viu que era bom. Então, no sexto dia, Deus decidiu fazer sua criação mais especial. Ele não apenas falou, mas ele se envolveu pessoalmente. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Do pó da terra. Ele moldou Adão. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus não criou um robô ou um fantoche, mas um ser com a capacidade de amar, de escolher, de se relacionar. Ele plantou um jardim, o Éden, um paraíso perfeito, e colocou o homem ali para cuidar dele. Mas Deus viu que Adão estava só, em um mundo cheio de pares. O homem não tinha uma companheira, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele fez Adão cair em um sono profundo, tirou uma de suas costelas, e a partir dela formou a mulher, Eva. Quando Adão a viu, ele a reconheceu imediatamente como parte de si mesmo. Era a conexão perfeita, o início da família humana. Eles estavam nus no jardim, mas não sentiam vergonha. Havia apenas pureza, inocência e uma comunhão perfeita com o Criador. Deus lhes deu liberdade, mas com uma única regra, uma única fronteira para proteger essa liberdade: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste de confiança, uma oportunidade de escolher, obedecer, por amor. Mas como sabemos, a história toma um rumo trágico. Uma serpente, astuta e enganadora, lança a semente da dúvida no coração de Eva. Será que Deus realmente disse isso? Ele não quer que vocês sejam como ele. A tentação foi sutil, mas poderosa. O fruto parecia bom, agradável aos olhos e, o mais importante, prometia sabedoria. Eva comeu e deu a Adão, que também comeu. E naquele momento, os olhos deles se abriram, mas não para a sabedoria que esperavam. Eles se viram nus, e pela primeira vez, sentiram vergonha. A inocência foi perdida. Eles tentaram se esconder de Deus, o mesmo Deus com quem caminhavam no jardim. A conexão foi quebrada. As consequências foram imediatas e devastadoras. A dor, o trabalho árduo, a expulsão do paraíso. A terra, antes perfeita, agora produziria espinhos. E a morte, que não fazia parte do plano original, entrou no mundo. Mas, mesmo em meio a esse julgamento, Deus não abandonou sua criação. Ele fez uma promessa, a primeira promessa de redenção. Ele disse à serpente que da semente da mulher viria um que esmagaria sua cabeça. Era um vislumbre de esperança. A promessa de um Salvador que um dia viria para consertar o que foi quebrado. A história continua com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Vemos o primeiro assassinato, fruto do ciúme e da raiva. Vemos como o pecado, uma vez que entrou no mundo, começou a se espalhar como um veneno, corrompendo o coração da humanidade. A violência e a maldade cresceram tanto que Deus se entristeceu por ter criado o homem. Mas em meio a tanta corrupção, havia um homem que andava com Deus. Noé. Deus decidiu limpar a terra com um dilúvio, mas ofereceu a Noé uma chance de salvação. Ele ordenou que Noé construísse uma arca gigantesca, um barco de refúgio para sua família, e para um par de cada animal. As pessoas zombaram de Noé. Ele era um pregador da justiça em um mundo que não queria ouvir. Mas Noé obedeceu. Ele construiu a arca pela fé, e a chuva veio. Por 40 dias e 40 noites, as águas cobriram toda a terra. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Foi um recomeço drástico, um batismo para o planeta. Quando as águas baixaram, Noé e sua família saíram para um mundo novo e limpo. E a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar a Deus. E Deus fez uma aliança com Noé
E com toda a criação, ele colocou o arco-íris no céu como um sinal da sua promessa de nunca mais destruir a terra com água. A humanidade começou a se multiplicar novamente. Mas o orgulho humano não demorou a ressurgir. Os homens se juntaram na planície de Sinar e decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, a Torre de Babel. O objetivo deles era fazer um nome para si mesmos, para não serem espalhados pela terra. Era um ato de rebelião, uma tentativa de alcançar a Deus por seus próprios méritos. Então, Deus confundiu suas línguas. Eles não conseguiam mais se entender e foram forçados a se espalhar pela terra, exatamente como Deus havia ordenado. É nesse ponto que Deus inicia um novo capítulo. Em vez de lidar com a humanidade como um todo, ele escolhe um homem, Abraão, da cidade de Ur. Deus o chama para uma jornada de fé. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo e fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Abrão, que mais tarde se chamaria Abraão, obedeceu. Ele partiu sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de Deus. Ele e sua esposa, Sarai, que se tornaria Sara, já eram idosos e não tinham filhos. A promessa de uma grande nação parecia impossível. Anos se passaram e a promessa não se cumpria. Eles tentaram ajudar a Deus, e dessa tentativa nasceu Ismael. Mas Deus tinha um plano específico. Ele milagrosamente deu a Abraão e Sara um filho na velhice, Isaque, o filho da promessa. A fé de Abraão foi testada ao extremo, quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, seu único filho amado. Imagine a dor, a confusão. Mas Abraão, mais uma vez, obedeceu. Ele acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos. No último momento, Deus interveio e proveu um carneiro para o sacrifício. Deus estava testando o coração de Abraão e, ao mesmo tempo, pintando um quadro do sacrifício que ele mesmo faria um dia, oferecendo seu único filho. A linhagem da promessa continuou através de Isaque. Ele se casou com Rebeca, e eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, eles lutavam. Jacó, o mais novo, era um enganador. Ele comprou o direito de primogenitura de seu irmão por um prato de lentilhas e enganou seu pai cego para roubar a bênção. Ele fugiu, e no caminho, teve um encontro transformador com Deus em Betel. Ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu. Jacó trabalhou muitos anos para seu tio Labão. Foi enganado, mas também prosperou e teve 12 filhos, que se tornariam os chefes das 12 tribos de Israel. Em seu caminho de volta para casa, temendo o reencontro com seu irmão Esaú, Jacó lutou com o homem a noite inteira, que na verdade era o próprio Deus. Naquele encontro, seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele saiu mancando, mas transformado. Entre seus 12 filhos, Jacó amava mais a José, o filho de sua velhice. Ele lhe deu uma túnica colorida, o que provocou o ciúme mortal de seus irmãos. Eles o venderam como escravo para o Egito, e disseram a seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, José enfrentou provações incríveis. Foi falsamente acusado e jogado na prisão. Mas mesmo na prisão, Deus estava com ele. José tinha o dom de interpretar sonhos. Esse dom o levou da prisão ao palácio. Ele interpretou o sonho do faraó sobre uma grande fome que viria, e foi colocado como governador de todo o Egito, responsável por armazenar grãos durante os anos de fartura. Quando a fome chegou, seus próprios irmãos, que o venderam, vieram ao Egito em busca de comida. Eles não o reconheceram, e aqui vemos uma das mais belas histórias de perdão e soberania divina. Depois de testar seus irmãos, José se revela a eles. Em vez de vingança, ele oferece graça. Ele diz as palavras que resumem a mensagem de Gênesis e de toda a Bíblia. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. José trouxe toda a sua família para o Egito, salvando-os da fome. O livro de Gênesis termina com a morte de Jacó e de José no Egito, mas não termina com desespero. Termina com a promessa de que Deus um dia os levaria de volta para a terra prometida. Gênesis é o livro dos começos. Começo do universo, da humanidade, do pecado, da promessa de redenção e do povo escolhido de Deus. É a base sobre a qual todo o resto da história da salvação é construído. Mostra-nos um Deus que cria, que julga, mas que acima de tudo é um Deus de alianças, de promessas e de uma fidelidade, que nunca falha transformando o caos em ordem.
a tragédia em triunfo e o mal em bem. Se você ama Jesus, escreva amém nos comentários. Siga para mais mensagens de fé e mande este vídeo para alguém que precisa se lembrar do Criador.